eu vou converter para PDF aqui no computador aqui da escola. Quando a gente trabalha com superfície plana, elas precisam ser identificadas. Para isso a gente atribui letras normalmente. Tá? Mas caiu no gosto aí dos matemáticos que desenvolveram isso há muitas e muitas centenas de anos atrás, usar a letra grega. Então é comum usar muito a letra π, meio que se popularizou para falar plano, mas nada impede de usar outras letras. Você vai ver que os livros, sites, trazem assim π1, π2, π3, π4, uma série de planos, né? Porque não tem nada especial, é muito gosto de quem desenvolve essa área. Então, você consulta livro, consulta site, quando falar do π, aqui o π não é o número 3 e o 14, então, na verdade é o nome do plano. Aí tem mais de um plano, então π1, π2, π3, gosto. Tá? Não é que é obrigado, ninguém diz que tem que ser obrigado. Ele realmente virou meio que chavão na área da matemática, usar a letra grega para os planos, particularmente a letra π. Bom, então como é que se desenvolveu, né, a ideia de montar uma equação geral do plano? Alguém teve uma ideia interessante. Ele pensou, olha, para eu ter uma superfície plana, eu preciso encontrar um vetor que pertença ao plano, então esse AP ele é coplanar, ou seja, ele está sobre o plano, e eu tenho um outro vetor, vou chamar aqui de M, perpendicular a esse vetor AP. E com isso eu consigo definir um plano. Essa seria a ideia. Então, esse ponto A, que é a nossa origem, ele é, na verdade, conhecido, o valor de A. Por isso que a gente está colocando aqui x0, y0, z0. Se a gente quiser colocar xa, ya, za, fica à vontade, tá mesmo. Tá? Ele pertence a π, ou seja, ele pertence ao plano. E esse vetor perpendicular ao plano, que é o nosso vetor M, para não começar a confundir com x, y e z, que vai estar cheio de y e z, quando é um vetor perpendicular, a gente usa as letras A, B e C. Então, sempre que aparecer o A, B e C, é as componentes do vetor perpendicular ao vetor que é coplanar, ou seja, aquele vetor que está sobre o plano. É para não confundir. Aqui também é x, y, z. Mesma coisa, que aí começa a confundir. Tá? Isso aqui tem que ser diferente do vetor nulo. Então não pode ser apenas um ponto, tá? Senão não consegue definir o plano. E sendo ele perpendicular a π, ao nosso plano. Considerando um ponto P qualquer, tá? Por isso que a coordenada x, y, z pertencente a π. E esses pontos, eles não podem ser coincidentes, eles precisam ser diferentes. A diferente de P. Traduzindo, os pontos não podem ser coincidentes. O vetor AP, você encontra fazendo P menos A. Ué, tu definiu que o P é x, y, z. Tu já definiu que o A é x0, y0, z0. Então, para calcular o vetor AP, fica x menos x0, y menos y0, assim por diante. E eu sei que esse N, então, vou botar aqui, que o vetor N, ele é perpendicular ao plano e também, por extensão, ele também é perpendicular ao vetor sobre o plano, que é o AP. A gente viu que quando os vetores são perpendiculares, é válido essa condição aqui. O produto escalar entre dois vetores tem que ser nulo. Não é? Então, beleza, a gente vai desenvolver essa encrenca. Foi o que os matemáticos fizeram. Quem é o nosso eixo? É o A, B, C. Seria o x, o y, o z do vetor E. O AP, nós já vimos aqui, é P menos A. Essa encrenca. Isso tem que ser igual a zero. Fazendo a continha, tu chega nesse trambolho aqui. Tá? É só desenvolvendo, parece cabreirinho, mas só está desenvolvendo a continha básica aqui. Tudo bem? Aí alguém teve uma ideia muito interessante, que facilita demais a vida. Quando trabalha com plano. Ele diz, olha, isso aqui, eu tenho que ter esses valores conhecidos. O que é esse AX0? O A é o componente do nosso vetor M. O X0 é o componente de um ponto sobre o plano.
Então eu tenho que ter esses dois elementos sempre. Ora, se eu tenho essas duas coordenadas, a do vetor n e do ponto A, isso aqui sempre vai dar um número. Por mais cabreiro que seja esse negócio, vai ser um número. Esse número pertence aos reais. Então eu posso, usando uma técnica muito comum lá no cálculo integral, que é fazer a substituição de variável. Você não tem uns trambolhos lá para derivar e você chama aquilo tudo, aquele trambolho que não chama de U? Já chegaram nisso em cálculo não? Já, né? Sim? Já, né? Então você faz a substituição. Aqui na geometria fizemos a mesma coisa. Em vez de ficar trabalhando com essa letra aqui, que é muito chata, a gente chama isso aqui de D. A gente chamar de qualquer outra letra, mas como estava no igual de A, B, C, usaram o D. Ficou um padrãozão também. Então, essa é a equação geral do vetor. Então, o que eu preciso aqui, né? Eu tenho que ter as coordenadas do vetor perpendicular ao plano, então esse A, B, C. Eu tenho que ter o valor de D. A gente vai ver que normalmente é o que precisa calcular, esse valor de D. Tá? E normalmente você recebe esse x, y e z, que é o teu ponto A. Normalmente você recebe. Tá? Então essa que a gente chama de equação geral do plano. Se você buscar os livros de ensino médio, lá do terceirão, geometria do terceiro ano, aparece exatamente a mesma equaçãozinha. Alguns viram, alguns não viram, né? Mas essa parte, normalmente eles não mostram a demonstração, essa parte aqui não aparece. Você só joga a fórmula direta, né? Porque não falou produto escalar lá no ensino médio, né? Mas é a mesma equação que você encontra nos livros de ensino médio. Não tem nada de... A gente só mostra um passo a passo como é que chega nessa encrenca. Então vamos agora dar exemplos e ver que o bicho não é tão feio quanto aparenta. Vamos dar exemplo 1. Com licença, meu nome é Isabela, eu sou técnico integrado em análise eletrônica no módulo 7. Eu estou aqui para avisar vocês que o Walter vai se pronunciar agora sobre o corte de verbos. Era do professor ter recebido o e-mail, não sei se recebeu. Não pegou isso, não recebeu. Não recebeu. E aí vai começar agora às 7 e vai se seguir até perto do horário do intervalo de vocês. É importante que vocês compareçam, porque eu acho que não é justo. Na verdade... Só uma pergunta, aquele e-mail que você mandou era 19, falando em e-mail? 19. Sim, isso até ele deve ter dito, ele ia passar para 19, porque senão a pessoa não... Verdade, né? É verdade, sim. Vamos ler. A gente mudou, mas eu acho que talvez... No meu vídeo é 18, só para saber. Só assim, não. Não precisa pensar, não te estressa, eu só estou falando. Eu até achei estranho isso, como é que o pessoal ia participar, se eles... Mas do trabalho, eu disse que mudou. eu ainda falei, ainda disse lá para a menina quando veio lá na sala. Mas criança estava lá. Enfim, esse pronunciamento é importante, porque nessa dá muitas dúvidas se vocês tiverem. Depois desse pronunciamento, a gente vai abrir o microfone para vocês falarem também.
enfim, a gente vai passar uma folha para cada um tirar a dúvida, ou se quiser se pronunciar também pode se pronunciar. A ideia é que todo mundo participe, porque eu acho que integrado não faz nada sozinho, nenhum comitante faz nada sozinho. E é injusto a gente ter nos horários da manhã, da tarde e no último da noite, porque você também tem uma opinião sobre isso. E também vai atingir vocês, sabe? Vocês também têm voz, também, a gente precisa saber qual é o posicionamento de vocês, se vocês querem ou não querem fazer manifestação, se vocês querem ou não querem parar, se vai ter greve ou se não vai ter greve. A gente precisa saber de vocês também, sabe? Então, seria muito importante que vocês fossem para a gente ter esse controle, sabe? Do que fazer e do que a gente pode ou não pode contar com vocês. Muito obrigada. Certo, daqui a pouco já estamos indo lá, tá? Obrigada, professor. Desculpa, 19 horas, né? Ainda falta 5 minutinhos, então já está. Eu estava de carro com sexta-feira. Vocês querem participar ou não? Não. Não? Vocês têm que me dizer. Querem, não querem? Não, o senhor pode continuar com isso aí. Aula mais importante. Aula mais importante. Aqui quem vai se pronunciar é o reitor, não. É o diretor. Eu vou aprender. O reitor vai se pronunciar, velho. Eu vou ficar meio no caminho. O senhor está se pronunciando aí para nós, senhor. Então lá. Obter uma equação geral do plano π que passa pelo ponto, tem que passar por esse ponto, e tem esse vetor por um vetor normal. O vetor normal está de garantia, você falou N, já é o vetor normal. Vê se o problema não fale isso. Tá? Então ele está me dando o quê? Ele está me dando esse valor, está me dando esse N aqui. Tá? Ora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação geral do plano, que é sempre AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Eu simplesmente vou substituir o ponto que ele está me dando, porque ele diz que o plano tem que passar por esse ponto. Então, por isso que eu vou substituir o valor do ponto. Tá? E quem é o A, o B e o C? Né? Esse A, o B e o C é o nosso N, né? Então eu vou substituir, ó. Primeiro eu substituo o vetor, lá o nosso N, as coordenadas do N. Então ficou 3x mais 2y, mais com menos, vai ficar menos 4z, mais d igual a zero. Então, para achar o plano que passa por esse ponto, a ideia é simples. Eu estou com a equação geral aqui. Eu preciso encontrar o valor dessa constante. Lembra que o d é toda essa encrenca aqui. Isso aqui tudo é o d. Tá? Mas ele é uma constante, ele é um número. Então, se eu achar esse número, acabou a conta. Tá? Então, lá, o que eu estou fazendo? No lugar do x, y e z, eu vou substituir o ponto por onde o plano tem que passar. O problema é que ele vai passar por esse ponto. É por isso que é esse ponto que vai ser substituído. Aí eu faço a continha. Ao fazer isso, eu encontro a tal da constante do valor dele, que é 8. Tá? Era só isso que estava faltando. É ele que vai definir por onde o plano passa. Agora eu sei que o valor é 8. Pronto, está feito. Essa era a equação procurada. Então o nosso π, esse plano π, que passa por esse ponto, a expressão matemática dele é essa aqui. 3x mais 2y menos 4z. Lembrando que esse 3, esse 2, esse menos 4 veio daqui, veio do vetor N. Né? E o que determinava que ele ia passar nesse ponto é essa constante, é o d, que vale 8. Então substituímos, né? Sempre igual a zero, valendo a zero, está aqui a equação do plano. Legal? É isso, vê que não é nada assim, não é complicado, é bem simplesinho de ser passagem. Vamos deixar um pouco mais animado isso aqui, né? Bom, bem.
O horário não vai nada dele quando eu troco o Bom, vou deixar para você terminar esse cálculo agora aqui na sala, já vai corrigir. Só entendendo agora. Aqui, explicitamente, ele te deu o valor de N, te deu o valor do ponto, foi bem explícito. Aqui agora ficou um pouco mais sofisticado. Ele está te dando uma condição. Ele diz o seguinte: escrever uma equação geral do plano π que passa pelo ponto A. Está idêntico ao que estava lá no anterior. Mesma brincadeira. Só que aí o que está embaçando? É essa palavra que embaçou. Ele diz, ó, esse plano é paralelo ao plano π1. Imagina que tem aqui um plano π. Desculpa meu desenho ser muito fraco. Né? Aqui, eles são paralelos. Tá? E com isso, ele me dá a equação geral desse plano aqui, ó, o plano de baixo. Ele me dá a equação. Mas, ó, o que eu tenho aqui e não tenho aqui? Se olhar, tem a equação do plano que é paralelo, mas você não ganhou de bandeja o vetor N, e ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque quando eu vou trabalhar com a equação do plano, as coordenadas do N é o meu A, meu B e meu C. Então, assim, no primeiro momento, tu olha, estava indo tão bem, estava idêntico ao que estava anteriormente, só que agora embaçou. Porque ele não está me dando de mão beijada o valor do N, e é fundamental. Sem o N eu não vou fazer conta nenhuma aqui. Tá? Então, qual é a sacada aqui? A sacada é entender que se os planos são paralelos, ora, senhores, então o N, bem exagerado aqui, o N ser perpendicular ao plano π, automaticamente ele também é perpendicular ao plano π1. Faz sentido. Se os dois vetores são paralelos, essa aqui, vai passar um pouquinho teu caderno. Aqui, ó. Estou com dois planos. Tá aqui, são paralelos. Ora, se eu tenho um vetor perpendicular à régua, isso em cima, perpendicular. Ora, esse vetor está atravessando os planos. Então, na verdade, qual era o desafio aqui? O desafio é saber quem é essa droga de N. Porque sem as coordenadas dele, tu não vai fazer mais nada. Vai embaçar. Ora, então eu sei que eu posso usar sem medo as coordenadas desse N aqui, é a mesma desse aqui. É o mesmo vetor que está atravessando. Então, o que está faltando seria o valor do N. E isso eu vou tirar diretamente dessa equação do π1 aqui, do plano π1. Ó. As coordenadas do N aqui, ó, o sinal acompanha. Opa, ainda falta menos dois aqui, desculpa. Então, agora o problema se resumiu ao que eu tinha antes. O que eu tenho que fazer agora? Uma vez que eu consegui entender de onde está vindo o N, porque não foi dado de bandeja, veio de uma condição de paralelismo. Né? O que fazer agora? Substituir na equação, isolar quem? Quem tem que isolar? O D. Esse parâmetro vai ser sempre importante. Então tenta fazer, monta a mesma coisa que está aqui, fazer a mesma lógica e ver se você chega no D, o D vai dar 4. Se não me engano. Se eu não errei aqui no vetor, é 4. Adriano, Arão, Breno, tem. Então, se o D tivesse dado 0, poderia ter feito essa conta e ter dado 0. Se ele dá 0, você vai descobrir que esses planos estão sobrepostos. Ah, se não, é 5, não é assim?
Oi? Um dele deu 5. Um deu 5, o outro vai dar 4. Mas poderia ter dado 3, menos 3, menos 1. Porque aqui eu tenho infinitos números nessa vertical. Se ele desse 5 também, daria um sobre o outro? Daria também, seriam coplanares. Sim. Só que ali, nesse caso, ele não ia estar pedindo isso. Isso é só quando tu quer provar que dois vetores são paralelos. Aí pode acontecer isso, mas senão não. Se ele está pedindo aqui, não ia fazer sentido achar 5 de novo. Aí, normalmente, quando eles fazem esse tipo de coisa, é assim, prove que o vetor π é paralelo ao vetor π. Aí você lá faz as continhas e de repente descobre o mesmo valor de π. Então eles são coplanares, então sobre outro plano. Tá? Isso. O que a gente considera quando é um plano sobre outro plano, a gente considera eles idênticos. Substituindo. Ele está no mesmo vetor, com o mesmo um sobre o outro. Não tem como medir o tamanho dos planos ou superfícies. Então, se acontecer isso, ele vai ter dado 5, por exemplo, tudo bem, é paralelo? Mas na verdade, você está falando do mesmo plano. Não, não é o vetor mesmo. O vetor está igual. Ligado? Mas você está falando do. Pensa bem, eu tenho esse aqui está paralelo. Vou descendo, eu cheguei aqui. Cara, se eu chego aqui, um plano sobre o outro, um plano sobre o outro. Cara, só que o plano é uma superfície geometricamente falando, é uma superfície infinita, portanto, é infinito. Aí esse plano, eu vou concluir que eles são o quê? Iguais. Por isso tem uma propriedade de álgebras. Que aí você tem a propriedade chamada reflexiva. Essa propriedade é esquisita, ela mostra que ninguém é filho único. Porque tu é irmão de você mesmo. Por mais babaquice que possa parecer, matematicamente faz sentido. Porque parece, olha, eu sou filho único, não é o meu cabelo, aqui é filho único, ela é irmão. Pela matemática algébrica, ela vai ver, você é irmão de você mesmo. Cara, deixa eu isso lá na álgebra, deixa nós no segundo bloco. Deixa o professor de álgebra se divertir com você. Na hora que a gente fala da propriedade reflexiva, aí começa a viajar da sua mãe. Então, nesse que eu estava falando, se o dedo fosse igual a 5, na verdade, a gente ia concluir mais sobre essa semana dela. Porque o plano é exatamente o mesmo. 6 menos 4 menos 2 menos 6 menos 4 mais D é igual a 0. Aí sobrar as quatro mandagadas assim. O Rafa, o que você precisou ler com você? O quê? Você já. Mas o importante é você ficar de pé. Assim como eu falei, Uma questão anterior, né? Ele não me dá o vetor N assim de mão beijada, mas ele me dá elementos que me permitem deduzir que esse N é perpendicular ao plano. Ele diz assim, ó, a reta R ela é perpendicular
perpendicular ao plano π. Então você tem lá um plano, né? Aqui um plano. Existe uma reta R, que ela é perpendicular a esse plano. Tá? E ele diz que o nosso plano π é perpendicular a π, que passa por esse ponto. Está dando as coordenadas do ponto. Determinar uma equação geral do plano π e representá-lo graficamente. Então, primeiro, vou fazer a parte algébrica dele. Né? A equação da reta, não sei se você lembra qual é o nome desse tipo de equação de reta, quando ela aparece nesse formato. Ela tem um nome. Equação? Não, é a equação geral da reta. Paramétrica. Chegou de voador agora, né? Com os dois pés, falou com convicção científica mesmo, mas na frente. Isso aqui é uma equação paramétrica da reta, por isso que agora é importante estar ligadinho naquele assunto anterior. Então, o que é esse número 5, menos 4 e 1? É um ponto pertencente à reta. E o que é esse número na frente do parâmetro D? É as coordenadas do vetor. Tá? E por que eu tenho que saber isso? Porque sem isso tu não consegue calcular aquele bendito D lá no plano que vai precisar. Então olha só, se R é perpendicular a π, qualquer vetor diretor da nossa reta, eu posso associar um vetor a cada reta, no caso a reta R, ele é um vetor também perpendicular ao plano. E tudo que eu preciso é justamente, né, o valor dessa coordenada, do A, do B e do C. Então basta ser um vetor perpendicular ao plano, eu ter certeza disso, eu vou usar esses números. Então, ó, ele não me deu o valor de N, ele não está me dando o valor de N, mas ele está me dando condições de deduzir o valor do N. E qual é a condição que ele me deu? Dizer que a reta era perpendicular a π. Ora, se a reta é perpendicular ao plano, qualquer vetor diretor da reta também é perpendicular. E aqui eu já tenho, ó, o nosso N é esses númerozinhos aqui, ó. Isso aqui é o nosso N. Então, 3, 2 e 1. Tá? E eu tenho o ponto A que pertence a π. O problema que me diz que ele está pertencendo a π. Então, ó, peguei a equação geral do plano. O que eu tenho que ter sempre? O A, o B e o C. Isso aí. E da onde vem o A, o B e o C? É as coordenadas do vetor perpendicular ao plano. No nosso caso, ele falou que a reta é perpendicular ao plano. Por isso que eu posso usar as mesmas componentes. Tá? Substituir. E agora o que eu vou fazer? No lugar do x, y e z, eu vou colocar um plano, porque o nosso plano π, ele passa por esse ponto. Quando eu faço isso, de novo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o valor de d, que seria o parâmetro do plano, na verdade. Esse que importa aqui, ó, menos 6. Agora sim, eu posso escrever a equação do plano π, que passa por esse ponto, e tem como perpendicular a nossa reta R. A equação é essa aqui. Está aqui. Feito bem bonitinho. Então, de novo, veja que está sempre uma mesmice. O que tu está achando em todos os casos? O valor de D. Quando eu trabalho com a equação geral de plano, é sempre o valor do D que você vai precisar. E ele falar perpendicular ou falar paralelo, é para tentar deduzir quem é o vetor perpendicular àquele plano. Nesse caso, eram as componentes da nossa reta. Lá, quando era paralelo, íamos lá, as componentes do plano, do segundo plano que era paralelo. Esse era o teu vetor perpendicular. Então, é isso que tu tem que estar mais atento. E agora, para fazer o gráfico. A gente pode usar uma técnica ninja, bem avançada, que a gente aprende lá no templo Shaolin, né? Pode fazer o seguinte, você zera duas componentes e acha o valor daquela que tu não zerou. Depois eu vou entender o sentido que eu já vou falar de equação segmentada de plano. Isso a gente usa muito lá no cálculo, por isso que essa parte eu quero que você fique mais atento. Olha, ele pediu para eu desenhar o plano.
Ah, poderia sair chutando um monte de valores x, y, z, blá, blá, e achar, uma vez que eu tenho o parâmetro d, eu vou... Cara, mas aí tu quer construir um plano. O plano vai para... né? Tipo vago, né? Vamos fazer. Cara, só chutar ponto vai ser complicado, porque tu não consegue delimitar um plano. Então a gente vai usar uma técnica ninja, que é a seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui o cálculozinho. Ó. Então, olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que duas variáveis são nulas e acho a terceira variável, né? Posso dizer que y e z é nulo e acho o valor de x. Depois eu digo que x e y é nulo e acho o valor de z. Depois eu digo que x e z é nulo e acho o valor do y. Então é um truque que a gente usa. Quando tu usar esse truque, o que vai acontecer? O teu plano, ele sempre vai importar, vai formar tipo um triângulo aqui. Lembra que eu estou num espaço tridimensional. A ideia aqui seria a seguinte. Você está aqui no espaço tridimensional. Deixa eu ver se eu... Está aqui o nosso espaço tridimensional. E o meu plano vai interceptar esse espaço. Porque se eu ficar chutando pontos, eu posso sim, você pode ficar chutando aqui para x e tu pode. Tá? Só que vai ficar pontos a esmo, tu não consegue delimitar plano nenhum, tu vai perceber isso. Só se tiver muita sorte. Né? Porque o plano não é essa superfície aqui, se for desenhar não tem que ser alguma coisa parecida com isso. Aí começa a chutar valor de x, y, z, tu acha um ponto aqui, outro aqui, outro, e tu não consegue fechar esse plano, tu vai para lugar nenhum. Então é difícil fazer... Não é difícil, não é conveniente. Difícil não é nada, basta pegar uma planilha, jogar zilhões de pontos e pronto. A Excel faz isso para gente, tem a fórmula. Então não é difícil. Não é conveniente, ainda mais quando tu não está usando o recurso tipo planilha Excel, para ficar chutando zilhões de pontos, não é muito conveniente tentar fazer na base do chute de valores. Não é muito interessante. Tá? Pô, caramba, não explica. Então não é muito conveniente, a gente faz um outro truque. O truque é fazer um plano interceptar. A ideia é que eu vou fazer um plano interceptar os três eixos. Tá? Então eu vou estar encontrando valores sobre o eixo Y, valores sobre o eixo X e sobre o eixo Z. Então, vamos lá. Deixar registrado o que a gente vai fazer. Tá, vou... Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir 0 para duas coordenadas. Então, se eu quero achar o x, eu atribuo 0 para o y e para o z. E eu subo esse tudo na equação. Vou fazer a continha. Se eu estivesse chutando aleatoriamente, eu não ia também substituir na equação? Tá, é que aqui é um chute direcionado para fazer o gráfico. Tem malandragem nesse chute aqui. Então, nada impede que eu faça, eu estou violando nenhuma regra matemática. Então, ó, se isso aqui é 0 e isso aqui é 0, ficou 3x menos 6.
O menos 6 vai para o outro lado, muda sinal, fica 6. 6 dividido por 3, 2. Então o valor do nosso x é 2. Agora eu quero achar o valor do y, então eu vou colocar 0 no x e no z. Então eu vou colocar 0 para achar o valor do y. Então ficou 2y igual a 6, y igual a 3. 6 foi para o outro lado, ficou positivo, 6 dividido por 2, 3. Quero achar agora o valor do z, então estou jogando 0 para x e y, z igual a 6. Achei então pontos que eu tenho certeza que pertencem a esse plano. Eu vou marcar, e qual é a vantagem dessa técnica? É que eu vou construir agora um plano sem ter que estar preocupado se ele está formando todo o campo do plano, senão daqui a pouco fica só uma linha reta, não consegue mostrar que isso era plano. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Para o x, 2. Para o y, 3. E para o nosso z, aqui 6 para o z. Agora, ó, você vai ligar esses pontos. Ó. Desculpa a minha mão central medoinha. Ó. Você ligou. Ao fazer isso, o que você está desenhando? Um plano que está cortando os 3 eixos. É uma malandragem isso, fazer isso. Aqui eu tenho certeza que está. Mas professor, está um triângulo. Eu sei que está um triângulo. É que só um pedaço do teu plano está vindo nesse quadrante. Né? Ele continua para lá e continua para cá. Tá? Então eu consegui pegar um pedaço desse plano. Estou captando. Então o plano, é claro que é um retângulo, uma superfície infinita. Ela está passando por aqui. Eu estou delimitando 3 pontos que eu tenho certeza que fazem parte do plano. Então, um truquezinho que a gente pode usar quando precisa representar graficamente. Tá? Oi? Você continua, sim, ele continua a varredura dele para o infinito, né? Sim. Porque como é que vai captar esse, né? Se você fizer algo. Pensa nessa superfície aqui que é gigantesca. Eu posso pegar um pedaço dessa superfície. Tá? Essa que é a ideia aqui. Beleza aqui? Então, quando precisar desenhar um plano, um jeito bem rápido de fazer isso, anula 2 coordenadas e calcula que ficou. Faz para o x, para o y e para o z. Você está sempre assim sempre. Tá? E aí você vai ver que isso é tão importante que o que eu vou mostrar agora na sequência é a equação segmentária do plano. Que isso a gente acaba usando muito lá em cálculo. Não tem lá o plano que corta uma superfície, né? Seja uma área, um volume. É sempre o plano que faz o corte. Aquela ideia das cônicas, não sei se lembra lá da elipse, hipérbole. É o plano que corta, conforme o plano corta num ângulo, aí você tem a elipse, você tem uma hipérbole, você vai ter uma parábola, a das cônicas, né? É exatamente esse negócio do plano. Conforme o ângulo que ele passar, vai mudar totalmente a figura. Tá? Então vamos avançar um pouquinho mais. Era isso. Basicamente se resume a calcular o D. No fundo é isso, uma equação geral de plano. Tá? E para calcular esse D, eu preciso ter um ponto que pertence ao plano e eu preciso ter o vetor perpendicular a esse plano. Ou seja, o A, o B e o C. Então, o que você viu de ser paralelo, ser perpendicular, ou lhe dar explicitamente o valor, é para montar esse valor de A, B e C para calcular o D. Você vê, tudo se resumiu a isso. Nem sempre o nosso vetor ele é explicitamente entregue, não é? Fala, meu querido, você está com uma cara que está assim meio... Não? Eu senti que estava viajando na maionese aí, né? Senti uma vibe agora. Os vértices desse triângulo. Que aí uma vez que eu tenho os lados, tem várias formas, várias possibilidades de calcular essa área. Isso vai pegar mais lá no cálculo integral, tá? Eu só estou dando essa dica. Então olha só, isso aqui é tão usado que eles resolveram padronizar as letrinhas que a gente usa quando corta o eixo X, Y e Z. Tá? Então olha só, tem um plano, quando ele cortar o eixo X, eu estou chamando esse ponto
específico de ponto P. No Y, Q, e no Z, estou chamando de R. Então, ó, nesse caso aqui, quem é o nosso P? 2, quem é o Q? 3, e quem é o R? 6. Tá? É sempre nessa sequência. Então, a equação segmentária do plano, ela é x sobre P, onde P é o ponto que corta o eixo X. Se ele está cortando o eixo X, veja que o Z e o Y é zero, né? Então está em cima do eixo coordenado. Então só tem o valor, ó, o P, só tem o valor de X para ele, não vai existir Y e Z. A mesma coisa aqui do que? Só vai ter o valor de Y, o X e o Z é zero. Está exatamente sobre o eixo. E a mesma do Z. Então essa brincadeira tem que ser igual, essa seria a fórmula da equação segmentária do plano. Então vamos ver como a gente trabalha com ela. Como é que ficaria a equação segmentária do plano aqui? Ó? Essa aqui tu está com a equação geral. Certo? Tu está com a equação geral aqui do plano. Como é que ficaria a segmentária desse aqui? X sobre 2 mais Y sobre 3 isso igual a ó. Então a gente já vai mostrar que uma equação se transforma na outra, tá? É que às vezes eu digo, dependendo do que eu estou calculando, não aqui em geometria, eu falei em cálculo integral mesmo. Às vezes é mais fácil trabalhar com essa equação do que com a outra. Tá? Mas deixa que o professor de cálculo vai ter a alegria em explicar isso para você no segundo módulo, tá? Lá tem cálculo de área e volume, integral dupla, tripla. Só coisa que não deixa o cara ir para o céu. O cara se esforça, não vai para o céu. Geral, segundo exemplo. Primeiro era escrever a equação segmentária desse exemplo aqui, já foi feito. Exemplo 2. Dada a equação geral do plano. Então está aqui. Nossa equação geral. O que ele está pedindo para fazer? Encontrar os pontos de encontro desse plano com os eixos coordenados. Então, o eixo coordenado é isso aqui, é o x, o y e o z. Isso é o eixo coordenado. Ele quer encontrar esses pontos de encontro. Qual é a técnica que a gente usou aqui para achar o valor de x, y e z? Coloquei dois valores nulos, né? E isolo o terceiro valor. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Como eu tenho que achar o ponto de encontro com os eixos coordenados, vou fazer a mesma técnica, não tem por que mudar a técnica. Então, eu tenho aqui x, y, z. Então, eu vou considerar dois valores nulos e acho o terceiro. E mais, agora tu sabe que esse ponto, a gente não chama de... Quando é um ponto especial, é o ponto de encontro de um plano com os eixos coordenados, em vez de chamar simplesmente de x, y e z, a gente chama de P, Q e R. É isso que ele está querendo saber. Ele quer esses pontos, ó, onde você corta o eixo coordenado. Ah, mas professor, eu botei x, y, z. Beleza, desde que tu tenha clareza que esse x, y e z é o teu P, Q e R. Tá? Então lá, tem que achar o P, o Q e o R. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, P0, 0.
Então, a gente vai pegar a equação geral do plano, fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Eu vou atribuir 0 para o y e para o z, fica 2x menos 16 igual a 0. 16 vai para o outro lado, vai ficar positivo. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então vê que não é nada complicado quando entende a lógica, né? Sempre que ele pedir o ponto de encontro do plano com os eixos coordenados, é fazer isso, é sempre a mesma técnica. O problema é lembrar, né? Porque são tantas tarefas acumulando. Mas é para isso que tem que estudar e tentar fazer as tarefas, né? Para reforçar essa parte. Para achar agora o valor do que é o nosso y, vai atribuir 0 e 0 para esses dois. 4y igual a 16, y igual a 16 dividido por 4, 4. Agora, oi? Boa dúvida? Não. Agora para achar o valor do r, que é o nosso z. Menos 8z igual a 16. 16 dividido por menos 8. Menos 2. Pronto, achou os pontos onde o plano está cortando os eixos coordenados. Escreva a sua equação segmentária. Olha aqui o modelo matemático, só seguir o modelo matemático. Então, x sobre p mais y sobre q mais e sobre e igual a 1. Tu já não tem o p, o q e o r? É só substituir. Então vai ficar x sobre 8 mais y sobre 4 menos z sobre 2. Por que menos? Ó, z, o nosso r é menos 2. Menos com mais fica menos. Tá? Tá aqui a equação segmentária no nosso plano. Fácil? Então, sempre que falar segmentação, equação segmentária, é achar que esse ponto ele vai cortar os eixos cartesianos x, y e z. Vamos ter mais alguma novidade aqui? Não, a equação segmentária era isso. E no cálculo integral, eu sei que essa é uma coisa bem recorrente, mas então vamos estar atentos. Vamos agora à equação vetorial do plano. Se tem equação vetorial do plano, vai ter equação paramétrica? Se tem equação vetorial no plano, tu acha que vai ter equação paramétrica? Vai. Vamos na reta. A reta não tinha equação vetorial? Não tinha equação paramétrica? O plano repete tudinho. Que coisa, hein? Só lamento, mas a vida é assim que é mesmo. Vamos lá. Muita equação na vida disso. Posso apagar aqui? Hieróglifos vindo diretamente do Antigo Egito. Brincadeira aqui é o seguinte. Uma outra forma, um outro jeito de tentar expressar equações de plano. Então, uma possibilidade é o seguinte: você tem um plano e sobre ele você vai trabalhar com vetores. Só que diferente da equação geral do plano, não vai ter vetor perpendicular ao plano. Os vetores aqui eles são coplanares, eles estão no mesmo plano. Tá? Então eu vou tentar descrever esse plano usando vetores. Então, eu tenho um ponto conhecido, ponto A, ponto P. Aqui eu traço um vetor, e esse vetor, se você lembra das tuas aulas, deixa eu pegar aqui no cantinho, das aulas de vetores, quando você traça dois vetores assim, você liga aqui, e essa aqui é a resultante. O método chamado paralelogramo, não sei se lembra dessa ideia do método paralelogramo. O que eu estou fazendo lá é exatamente esse desenho. Se você perceber, isso aqui não é uma superfície plana. Tá, cara, então é possível tentar deduzir vetores que descrevam um plano qualquer. O problema é que o plano qualquer é infinito. Só esse detalhe. Tá? Então alguém teve uma ideia interessante. Ele disse, olha, mas o vetor ele também pode ser infinito. O vetor é infinito também, se eu quiser. Ele tem modo, direção, sentido.
né? Eu posso multiplicar o módulo por qualquer número. E o vetor vai ter o tamanho que eu quiser. Então, para expressar isso matematicamente, eu estou usando aqui a letra H e a letra T. Não me pergunte por que escolher essa letra. Tudo que é livro de geometria analítica é só essas letras. Meu padrãozão, como eu falei, meu padrãozão. Tá? Então, olha só, quando eu multiplico, está aqui o vetor U. Se eu quero aumentar o tamanho dele, aumentar ou diminuir, basta multiplicar por uma constante. Por isso que eu tenho aí a letra H e a letra T, são duas constantes, uma para o U, outra para o V. E isso eu faço com que o meu vetor fique do tamanho do plano. Se eu multiplicar ela por infinito, vai ter o tamanho infinito, o tamanho do plano. Pronto, simples assim. Tá? Então esse desenhozinho aqui é tudo coplanar, então os vetores estão no mesmo plano, não tem nada perpendicular. Eu tenho o ponto AP, dois vetores que, se eu fechar aqui e fazer o fechamento, como a gente fez naquela figurinha, vai achar essa resultante. O ponto A é conhecido, x0 e y0 é um ponto pertencente a π. O vetor U e o vetor V com as suas respectivas coordenadas. Os vetores são paralelos ao plano, mas não entre si. Basta ver a figura, que não tem nada de plano. U e V não são paralelos, perdão. Não são paralelos entre si. Agora eles são paralelos no plano, são sobre o plano. Tá? Para todo ponto P do plano, os vetores AP, U e V, eles são coplanares. Então eu posso descrever que o AP, o vetor AP, é igual à soma dessas encrencas. Né? A resultante, lembra, R é F1 mais F2, né? Eventualmente multiplica por um cosseno se precisar. Então, o que eu vou isolar aqui? Esse ponto que eu não conheço. O A eu sei que é uma coordenada dada, conhecida. Isolando e substituindo por coordenada, você chegou à equação vetorial. Então, qual é a equação vetorial do plano? P igual a A mais H vezes o vetor U vezes T vezes V. Então, U e V são vetores, eles têm coordenadas. A1, B1, C1, A2, B2, C2. O H e o T é um número. Como é que sabe disso? Está aqui, ó, ele diz que eles pertencem aos reais. É um número real. Tá? E o A é normalmente coordenadas que são dadas. É uma coordenada que você tem certeza que pertence ao plano. Então essa seria a equação vetorial do nosso plano. Se eu abrir um pouquinho mais para trabalhar com coordenadas, é muito comum fazer essa abertura, a tua conta fica desse jeito aqui. Ou seja, a visão das trevas total. Mas o importante é que, apesar de ser chato de escrever isso tudo, bem sacar e tal, mas não é um cálculo difícil. Você vai ver que não é medonho. Sim, porra, isso não é uma coisa muito prática. Né? Então a gente entende por que normalmente você não vê essa parte da equação do plano, principalmente no cálculo integral. Porque, cara, imagina tu tentar integrar uma merda dessa, cara, tu vai ficar aí 500 anos com esse negócio. Por isso que a gente usa aquele lá da segmentária, é muito mais prático. Entendeu? Então a gente tem as manhas também, os matemáticos são isso também. Matemática é bicho preguiçoso por natureza. Não pensa que matemática adora fazer conta, não. Justamente, se estuda muito para fazer o mínimo de contas possíveis. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplozinho aqui. Só que antes de ir por exemplo, daqui eu já posso fazer uma mágica. Aproveitar já esse cálculo que está aí no quadro. A mágica é a seguinte: lembra o que era a equação paramétrica da reta? O que era aquela equação paramétrica? Isso ficava em função de um parâmetro, né? Que lá era o t, né? Cara, tu tem aqui parâmetro também. Eu já posso aproveitar e vou deduzir já a paramétrica daqui. Já vai ver como fica a equação paramétrica. Eu juro que
pessoa deduz da equação paramétrica, um exemplozinho a gente vaza para o lanche. Aí na aula de quinta-feira, tem ângulo entre planos, que a gente nem vai estar agora, não tem como calcular o ângulo entre planos. Aí a gente finaliza subplanos na quinta-feira. E na segunda, duas aulinhas para tirar as últimas dúvidas, tal, depois solamento, né? Time is over. Vamos lá? Sim. Agora tem a equação de todos aí. Esse primeiro semestre de geometria são 3 provas. Pessoal, dá uma olhada aqui na dedução rápida da equação paramétrica. A equação paramétrica, eu vou escrever cada componente do meu ponto que pertence a esse plano em função de valores que eu já conheço. Os valores que eu conheço é toda essa tranqueira aqui. Então, olha só, x é igual a quem? x0 mais h1, h vezes a1, mais t vezes a2. Assim que a gente faz a continha, não é uma distributiva aqui, ó. X com x, y com y, z com z. Então, ó, x é igual a x0 mais h vezes a1, que ele está multiplicando tudo que está no parênteses, mais t vezes a2. Beleza? Só arrumamos aqui, ó, como ficou h vezes a1, né? Colocamos a1 vezes h, porque isso aqui são valores que você normalmente tem. Vai fazer a mesma coisa agora com y, ó. Y igual a y0 mais b1, h vezes b1, só inverteu aqui embaixo, mais t vezes b2. Então a equação paramétrica ela já é uma dedução imediata da equação vetorial do plano, direitinho. Tá? Então, tá aqui as equaçõezinhas paramétricas e então a equação de plano que eu saiba finalizou. Ah, não tem equação geral ainda, sempre deve ficar pior se dessa. Equação geral não. A geral que ele já viu, né? A geral a gente já viu. Tem ângulo de dois planos, planos perpendicular. Deixa eu ver muita gente. Vamos lá, fazer um exemplo já imediato antes de vazar para o lanche. Quero já pegar a mãe. Norival.
Então, uma assim completinha, né, para a gente desbaratinar rapidamente. Ele está me dando um ponto A, diz que esse ponto é paralelo aos vetores U e V, isso é importante, né? Se você olhar a figura aqui, ó, ele está garantindo essa situação aqui. Se ele é paralelo, eles estão exatamente sobre o mesmo plano. É isso que ele quer dizer com ser paralelo. Tá? Eliminar as coordenadas do vetor U, do vetor V e pede a equação vetorial do plano. A equação vetorial do plano é P A mais H Mas olha só, qual é o problema aqui? O problema é que eu estou trabalhando com coordenadas. Então vai ficar mais fácil eu abrir isso aqui, essa equação vetorial, mas eu vou abrir para as coordenadas. Por quê? Porque ele me deu as coordenadas. Por isso. Tá? Então lá, substituindo, vai ficar aqui, senhores, na letra B, ele pediu o sistema de equações paramétricas do plano. Então, eu sei que quando ele fala a equação paramétrica do plano, a fórmula é essa encrenca. Então, tu tens o x0. x0 vale 2. O y0 vale 2. E o z0 vale menos 1. Como é que sabe isso? Está vindo daqui, ó. x0, y0, deve dar. Tá? Então, eu tenho o valor do x0, quem é o A1? O A1 é o vetor, seria as coordenadas do vetor U. Então ele está junto com o H, então 2, menos 3 e 1. Ó. 2, menos 3 e 1. Então está vindo daqui. O que está com o T são as coordenadas do vetor V, que é menos 1, 5 e menos 3. Por isso ficou menos T. É menos 1 vezes T, 5 vezes T, menos 3 vezes T. Então veja que na verdade é só pegar a habilidade de enxergar quem é quem. Não está fazendo conta nenhuma aqui. Está tudo pronto até agora. O problema é enxergar. Estou dizendo que é fácil de primeiro já sair enxergando. Mas isso é bom treinar um pouco o seu olhar. Tá? Letra C. Um ponto qualquer pertencente ao plano.
Então, eu quero um ponto qualquer pertencente, que não é de pertencimento, pertencente ao plano. Cara, o que tu vai fazer? Simples. Tu vai vir aqui e tu vai chutar, mas a gente fala de uma forma mais elegante, atribuir. Tá chutando, cara. Tá chutando valores para o H e para o T, porque eles são os parâmetros de vetor. Lembra? Vai deixar o tamanho maior, menor, eles que é o H e T. Eles são números reais. Então eu estou chutando, ó. O H eu chutei 0 e para o T eu chutei 1. Tá? Ah, pode ter feito o contrário, 1 e 0, beleza, não coloca os dois iguais, tá? Não vai botar 0 e 0. Por que não? Vai virar vetor nulo. Melhor não, porque não sai cálculo nenhum, vai matar o teu plano. Olha aqui, ó. Se tu me chutar 0 aqui e 0 aqui, os dois ao mesmo tempo, eles podem assumir o valor 0. O que não pode assumir o valor 0 ao mesmo tempo os dois. Aí essa diferença. Tá? Ok? Então nós chutamos aqui, ó, 0 para o H e 1 para o T. 2 mais 0 menos 1 dá 1. 2, aqui dá 0, 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Aqui, menos 1 mais 0 é menos 1, menos 3 vezes 1, fica menos 3 com menos 1, menos 4. E assim eu vou construir quantos pontos eu quiser. É só ficar trocando o valor de H e T, vai ter infinitos pontos aqui. Então a ideia é bem simples, tá? E a última, a equação geral do plano. Lembra que para a equação geral do plano, eu preciso ter um vetor perpendicular? E lá no começo da aula, tem que ter um vetor M perpendicular. Você não tem esse vetor perpendicular, porque todos os teus vetores eles são o quê? Coplanares, certo? Paralelos ao plano, exato. Mas como eu falei para você, vetor é uma praga que vai te perseguir, não é só em geometria analítica. Isso, como é que vai fazer surgir um vetor? Porque, ó, qual é a tua encrenca agora? A ideia é simples. Ele está querendo a equação geral do plano. O ponto você tem. O problema é que os teus vetores estão todos sobre o plano. E quando eu falo em equação geral do plano, aquele A, B e C, que a gente viu no início da aula, é um vetor perpendicular ao plano. Então eu estou pedindo agora para você me dizer que mágica eu tenho que fazer para que dois vetores paralelos me gerem um vetor perpendicular. Nós vimos isso, como essa mágica pode acontecer. Como? Não é escalar, tá vendo tão bem aqui, né? É produto vetorial. Aí vai surgir esse vetor perpendicular. Produto vetorial de quem? Do vetor U com o vetor V. Então tá com esses dois vetores deitadaços aqui sobre o plano? Ó, esse vetor estão deitado. Eu quero fazer surgir um vetor perpendicular. Então eu tenho que fazer o produto vetorial, que é um vetor perpendicular a outros dois. E é esse que eu preciso, que é o A, o B e o C lá no nosso equação geral do plano. Então vamos lá, finalizando. Posso apagar aqui? Acho que eu vou apagar só esse cantinho aqui e deixar essa... Então, lembrando, quando eu falo equação geral do plano, tudo se resume, na verdade, a achar o valor desse B. Né? Porque ó, o x, o y e o z você já tem. Está lá o ponto, 2, 2 menos 1, está na mão. Onde está a encrenca? A encrenca está agora aqui, ó. Esse A, esse B e esse C é um vetor V perpendicular ao teu plano.
Deixa eu mudar a letra do vetor V, você não pode confundir com aquele. Eu vou chamar de vetor, sei lá, vetor K. Não complete a frase que eu tinha pensado. A palavra, não a frase. O vetor K de... Camaré? mais ou menos... Não vou falar. Camomila. O problema é que esse A, esse B, esse C não é nenhuma das componentes desses caras aqui. Não é. Porque eles estão no mesmo plano. Eu preciso de um vetor perpendicular ao plano. Então, sem medo de ser feliz, você vai fazer o produto vetorial entre eles. JK. 2 menos 3, 1. Vamos lá. Achando a equação geral do plano. A equação geral do plano é ax mais by mais cc mais d igual a zero. O x, o y e o z tem que ser um ponto pertencente ao plano. O ponto está aqui. 2, 2 menos 1. A encrenca era saber quem é a coordenada desse vetor. Porque esse vetor k, ele tem que ser perpendicular a π. E o vetor u e v, eles são paralelos. Eu tinha que fazer emergir o vetor desse plano. Então a saída aqui é sempre usar o produto vetorial, porque geometricamente o resultado de um produto vetorial é um vetor perpendicular aos dois vetores dados. Quais são os vetores que foram dados para nós? O u e o v. Isso foi dado. Então se eu fizer o produto vetorial, sai as componentes que estão precisando. Fazendo essa continha em JK, produto vetorial, você vai chegar a 4, 5 e 7. Então esses números aqui, ó, esse aqui é o teu A, o B e o C. Então substituímos na equação geral do plano. Ora, senhores, o problema é que essa equação geral ela está incompleta. Está faltando um dos termos, que é o termo D. Você vê como essa é uma figurinha batida. Aconteceu lá quando falamos a equação, o tempo todo era calculando o valor de D. E aqui não foi diferente. Sempre que eu trabalho com equação geral de plano, vai ter que catar esse D. Então leia lá, né, as técnicas que a gente fez quando era perpendicular, quando era paralelo, enfim. Agora, ó, substituir o ponto x, y e z, que é aquele ponto A. E com isso eu achei o valor de D, que é menos 11. Agora sim, substitui na equação, que era só o D que faltava, está aqui a equação geral do plano π. Então esse foi um pacote completo, porque a gente falou equação vetorial, sistema paramétrico, um ponto qualquer e equação geral. Então, equação vetorial, você viu que era só substituir os valores diretos, saber onde substituir, é claro. A paramétrica foi a mesma coisa, não fez conta nenhuma. Era a substituição, pega o modelo da equação paramétrica de plano, que é bem embaçadinha lá, substituímos. Um ponto qualquer, o que eu tenho que fazer quando é um ponto qualquer do plano? E se eu estiver trabalhando com vetores paralelos, eu chuto valores para H e para T. Mais elegantemente, atribui. Está chutando a cara dura. Tá? Chuta dois valores, procura não chutar valores iguais. Pelo símbolo não se embaçar de bobeira. Tá? Chuta dois valores aí. Uma equação geral do plano. Qual é a saída aqui, nessa situação, quando você vem de uma equação vetorial de plano? Sempre a mesma coisa. Vai ter que cair um produto vetorial
Para quê, professor? Para sair as componentes do vetor que é perpendicular ao plano, porque são essas componentes que eu preciso da equação geral. Não é de vetor paralelo ao plano, e sim perpendicular. Legal? Acho que por hoje tá bom, né? Chega, né? Já deu, né?